Bom dia! O texto de hoje para a reflexão do livro Jesus, meu modelo, tem como título o Momento do Culto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6, versículo 51. O incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e a intercessão de Cristo, sua perfeita justiça que pela fé é atribuída a seu povo e que unicamente pode tornar aceitável a Deus o culto de seres pecadores. Diante do véu do lugar santíssimo estava um altar de intercessão perpétua, diante do lugar santo um altar de expiação contínua. Pelo sangue e pelo incenso deveriam aproximar-se de Deus, símbolos que apontam para o grande mediador, por intermédio de que os pecadores podem aproximar-se de Jeová, e por meio de quem unicamente a misericórdia e a salvação podem ser concedidas a pessoas arrependidas e crentes. Quando os sacerdotes pela manhã e à tardinha entravam no lugar santo à hora do incenso, o sacrifício diário estava pronto para ser oferecido sobre o altar, fora, no pátio. Essa era uma ocasião de intenso interesse para os adoradores que se reuniam junto ao tabernáculo. Antes de entrarem à presença de Deus pelo ministério do sacerdote, deveriam empenhar-se em ardoroso exame de coração e confissão do pecado. Uniam-se em oração silenciosa, com o rosto voltado para o lugar santo. Assim acendiam suas petições com a nuvem do incenso, enquanto a fé se apodera dos méritos do Salvador prometido, prefigurado pelo sacrifício expiatório. As horas designadas para o sacrifício da manhã e da tardinha eram consideradas sagradas, e por toda a nação judaica vieram a ser observadas como um tempo reservado para adoração, e quando em tempos posteriores os judeus foram espalhados como cativos em países distantes, ainda naquela hora designada, voltavam o rosto para Jerusalém e proferiam suas petições ao Deus de Israel. Neste costume têm os cristãos um exemplo para a oração da manhã e da noite, conquanto Deus condene o mero ciclo de cerimônias sem o espírito de adoração, olha com grande prazer aqueles que o amam, prostrando-se de manhã e à noite, a fim de buscar perdão dos pecados cometidos e apresentar seus pedidos de bênçãos necessitadas. Patriarcas e Profetas, página 353 a 354. Então, amados, desde o início, quando se fez na terra um santuário que era cópia do santuário do céu, sacrificava-se, antes da vinda de Cristo, sacrificava-se um cordeirinho e oferecia a Deus pelos seus pecados. Então, as pessoas, antes de se apresentar ao sacerdote com esse animal, ele fazia um exame de consciência para depois entregar o seu animalzinho para ser sacrificado. E depois veio Jesus, né? Jesus que estava sendo apontado desde o início com a morte desse animalzinho, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele veio e morreu na cruz para nos salvar. Então, eles ensinam, né? Eles nos ensinaram através desta maneira de se comportar, através da morte de Jesus, que nós também antes de começarmos o nosso culto, devemos, em pensamento, confessar o nosso pecado a Deus, pedir perdão, né? Pedir a Ele para nos dar força para não nos deixar pecar novamente, porque nós sabemos que, embora
nós queiramos, embora tenha a lei dos 10 mandamentos, nós continuamos pecando dia a dia. E só Cristo poderá nos dar força e nos ajudar a resistir ao pecado. Então devemos confessar esse pecado, arrepender, pedir ajuda para não pecar. E aí nós começamos o nosso culto familiar, o nosso culto diário, matutino e noturno, porque nós aprendemos isso também com os judeus. Eles, na hora de orar, vejamos, por exemplo, Daniel, Sadraque, Abidnego, eles lá na Babilônia, onde eles foram levados, eles no horário de oração, eles viravam para o rumo de Israel e oravam, né? E antes de orar, nós sabemos que todas as pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus confessam, né, seus pecados e pedem a Deus para voltar a não pecar, para dar força. Pelo menos isso eu faço muito, eu peço muito, porque eu sozinha não dou conta. E tenho certeza, meu amado amigo, vizinho, irmão, você também sozinho não dá conta. Por mais que você conheça os 10 mandamentos, por mais que você não queira pecar, você acaba pecando se você não entregar a sua vida a Cristo para que Ele faça a obra. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai amado, nos dê força para não pecar, nos dê força para entender que nós sozinhos não damos conta de evitar o pecado. Sem Tua ajuda, nós não conseguimos resistir. Nos ensina, Pai, a fazer isso todos os dias, na hora de orarmos pela manhã e na hora de orarmos à noite, porque o Senhor é que administra a nossa vida, o Senhor que tem controle sobre a nossa vida, Teu Filho Jesus Cristo que morreu e venceu Satanás na cruz, e só vocês e o Espírito Santo que fala em nossos ouvidos, que nos corrige, que nos ensina, são capacitados para nos ajudar a resistir ao pecado, a confessá-lo sempre, a arrepender, a pedir perdão. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos isso não só para nós, mas para a nossa família, para os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. E te agradecemos, Pai amado. Amém.